que hoje teríamos como personagem do Nossa Gente uma figura linda, um homem realizador, humano, filantropo, cientista, um homem da vida dedicada ao servir ao próximo. E, como os amigos já tinham visto, eu estou falando do Dr. Luiz Arce. Como é que está o senhor, doutor? Muito obrigado, muito bem. Gostosamente recebidos aqui na sua casa. Fico muito feliz com a sua presença aqui. A alegria é nossa. Muito obrigado. O senhor nos honrar. É recíproca. Muito obrigado. Me sentimos muito honrados com isso. Nós fizemos questão de colocarmos uma gravação em alguma coisa que tem muito a ver com as origens de toda a família Arce e de tantos outros amigos que temos aqui em nosso estado de Goiás. Eu estou dizendo isso porque as câmeras estão mostrando, para dar uma fugidinha agora da gente, estão mostrando que nós estamos aqui debaixo de uma parreira. É verdade. E essa parreira tem tudo a ver com o Líbano, tem tudo a ver com as origens da família Arce, né? Tem muito a ver com o nosso país. E nós vamos ter oportunidade de, no caminhar, dizermos coisas a respeito disso. Mas eu fiz questão de registrar isso porque no Líbano não há uma casa que não tenha uma parreira de uva bonita. Pode ser um sobrado, né, doutor Luiz? Fica lá em cima, né? Isso me impressionou desde a primeira vez que estive lá no Líbano, em 1976. Toda casa, alta ou baixa, sempre tem uma parreira que ela começa embaixo, sobe. Com caixas de uva desse tamanho. Verdade. Aqui eu achava que eles exageravam quando falavam. As frutas da nossa terra são maiores. Eu achava que aquilo era mentira. Mas depois eu pude verificar que era verdade. Nesse aspecto é uma plena verdade, né? Mas sabe por que a gente quis tê-lo aqui? Para que os goianos que de nome conhecem a família Arce, que teve também como paradigma o doutor Alberto Arce, senhor, seu irmão, que fundou um hospital lá na Campininha, na Minas Gerais. Na Avenida 24 de Outubro, da 24 de Outubro até a Antiga Bahia. Isso mesmo, eu me lembro que ela tinha duas coisas. Eu cheguei a conhecê-la. Mas o doutor Luiz Arce hoje é o decano da família, né? É verdade. E nós viemos pensando em fazer uma caminhada como é de nosso hábito e começando assim. Dá uma olhadinha aqui. Esse é o senhor Abrão Arce e a dona Mariana Arce. Quer dizer, papai e mamãe e doutor Luiz e da sua família. E eu fiz questão também, desta vez, de mostrar um outro aspecto que não tem sido comum no transcorrer do nosso agente. Essa figura é o doutor Moura. Pedro Moura. Doutor Pedro Moura, Deus já levou, ele e a sua companheira, Maria de Abreu Moura. Dona Maria de Abreu Moura. Tem muito a ver, vocês viram aí, doutor Moura, doutor Pedro de Abreu Moura, era médico no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso, né? Antiga Nacional, né? Da Escola Nacional de Medicina. Era esse o nome? Era esse mesmo. E papai estudou lá também. Ah, sim. Então, veja aqui. Ali começou tudo, lá da parte de Dona Lígia de Abreu Arce, esposa dileta de Dr. Luiz, vamos chegar lá. E do lado de Dona Lígia, lá no Rio, com o Dr. Luiz Moura, aliás, Dr. Pedro Moura, e aqui em Goiânia, com a família de Dr. Luiz Arce. Ele vai ficar um pouquinho surpreso, vou precisar primeiro mostrar para ele, depois eu mostro para vocês. Está vendo isso aqui, doutor? Há muitos e muitos anos que eu não contava em ver essa foto. Está aqui, gente. Como era antigamente tão clássica essa figura do bebê, não é? É verdade. Doutor Luiz, eu tenho uma dessa aqui, só que o birilauzinho estava mostrado e eu fui lá com a caneta e apaguei. Quando eu era menino. Nem por isso ficou aleijado. Nem por isso. Eu vou colocando aqui. E aí peguei uma na sequência. Aqui,
Uma foto muito gostosa. Vê se dá para pegar bem. Doutor Luiz, se eu querendo indicar os irmãos aqui, com o dedo pode indicar. Olha, essa foto é o passaporte de vinda de Cuba para o Brasil em 1924. Eu até Deixa estava... só uma partezinha. Doutor Luiz nasceu em Cuba. Por isso, nós estamos conversando com um cubano brasileiro goianiense. Cubano, porque nasceu em Cuba. Brasileiro, porque é naturalizado, quis ter a cidadania brasileira e a honra sobremaneira. E cidadão goianiense, porque recebeu o título como reconhecimento de nossa capital, do povo de nossa capital, ao trabalho relevante no campo da medicina, no campo social do Dr. Luiz Arce. Eu quis interromper só para situar, o senhor não ia querer dizer isso. Então, essa foto é exatamente do passaporte de vinda de Cuba para o Brasil. Era um passaporte coletivo, são meus pais, Mariana, Abrão, e os filhos, o mais velho, Leonardo, o Alberto, Salvador, eu, a minha irmã menor, Aurora, e a Glória, mais velha do que eu, 2 anos. Salvador era o Farruco. Farruco, exatamente. Eu estava lendo, depois nós vamos chegar nesse outro capítulo, por isso eu estou conhecedor desses fatos. Interessante uma coisa que o doutor Luiz estava nos contando ainda agora e que me era desconhecido também. E acho que a maioria dos senhores. Passaporte coletivo, né? Coletivo. Interessante. Porque os meninos todos eram menores, né? Não sei se hoje são individuais mesmo para os menores, mas naquela época era a família que viajava. Um grande número de libaneses, que hoje são nossos conterrâneos, eles vieram primeiro a Cuba porque era o primeiro porto de parada, não era isso? Já me Não perguntaram... era bem por escolha, né? Não, já me perguntaram muitas vezes sobre isso, porque os libaneses do norte do Líbano, primeiramente, iam para Cuba. Uhum. É que naquela época a marinha mercante que fazia esse trecho, vamos dizer, do Oriente para o Ocidente, eram espanhóis, navios espanhóis. Entendo. Então, eles traziam sempre para países, de preferência colônias. Cuba era uma colônia da Espanha naquela época. Uhum. Durou pouco tempo, porque em 1899, por aí, ela se tornou independente, o país. Mas meu pai foi para lá em 1896. Uhum. Menino ainda, dizia ele que tinha 14 para 15 anos de idade nessa época. 100 e poucos anos atrás. Exatamente 100 e poucos anos. 116, 117 anos. E aí já havia também conterrâneos que moravam no Brasil e havia atração. Lá também, em Cuba também. Pois é, e já havia atração para o nosso país. Ah, sim. Né? Meus parentes todos, tios, já moravam aqui no Brasil, em Goiás, mais especificamente em Goiás, na zona da Estrada de Ferro. E, se não me engano, os senhores acabaram residindo com a família, com o senhor, seu pai, sua mãe, os irmãos, em Vianópolis. Exato. Cidade tradicional da Estrada de Ferro. Era ponto final da linha ali, não era? Tudo. Eu considero Vianópolis quase que minha terra natal, porque foi onde eu passei a meninice e a infância. E tem amigos e a adolescência. preciosos deixados do tempo da infância. Tem. Muita boa, né? De vez em quando encontro alguém, né, e fico muito satisfeito quando me chamam simplesmente de Luiz. Ô Luiz, como é que está? A colônia árabe tem bastante propriedades lá, não tem? Tem, O sim. Isipinã tem lá em Vianópolis. Tem, o Isipinã tem lá. O pai dele... Um abraço para o Isipinã, um grande amigo. Ah, é? O pai dele foi um dos pioneiros também em Vianópolis. A cidade de Vianópolis, em dado momento do seu desenvolvimento como cidade, praticamente todos os comerciantes, à exceção de alguns poucos, eram todos de nacionalidade libanesa. Levados para lá pelo meu tio Cecílio José Rassi, que foi o decano de todos os libaneses de Sheikh Aba, da cidade natal da nossa Isso aí, doutor Luiz,
Isso aí leva àquela coisa gostosa do brasileiro, brincalhão. Dizem que quando os portugueses vinham para o Brasil, eles vinham para São Paulo, e naquele tempo nós tínhamos a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, né? CMTC. Isso é verdade. Então diz que os portugueses já vinham de Portugal com o bonezinho da CMTC com o número já. Mas dizem que os libaneses, os sírios, vinham para o Brasil pronto, nos vai monta no Gínia, de repente pronto, faz negocínio e vende prestação. O pessoal brinca muito com isso. Eles foram os precursores mesmo dessa chamada Aliás, está no sangue, venda né? prestação. A vocação mercantil do árabe, ela é milenar, né? Mais do que milenar, verdade. né? Eu costumo dizer o seguinte, o Mediterrâneo todo, na época do domínio árabe que durou do século VII até o século XVI, quase, XV, XVI, todo o Mediterrâneo era um comércio liderado pelos árabes. Tanto que a língua oficial do Mediterrâneo comercial, durante 3 séculos, ou seja, 300 anos, a língua oficial era o árabe. Hoje a língua oficial do mundo é o inglês. Mas naquela época, do mundo comercial conhecido, era o árabe. No tempo dos fenícios ainda, né? Exato. Muita gente não desconhece essa... É bíblico. É verdade. Né? Nós encontramos na história do mundo lá, num livro maior, não é? Exato. Mas vamos continuar. Eu estou tomando tempo aqui com coisas que não são próprias de um personagem tão rico como o senhor. Eu peguei uma outra foto aqui. Aqui o senhor aqui. Oh, mas essa foto há muito tempo que eu procuro por ela e não acho. Eu vou mostrar aqui, ó. Eu já passo para o senhor aqui. Vamos ver, com que idade o senhor estava aqui? Eu estava com menos de 4 anos de idade. Já aqui no Não, em Cuba. Ainda em Cuba? Essa foi a última foto tirada em Cuba, quando viemos para cá, para o Brasil. Eu peguei uma foto que eu acho muito interessante mostrar para os amigos, que reúne, acho que, toda a família. Doutor Luiz, se o senhor quiser apontar alguma coisa, não está dando reflexo aí não, Washington? Tá bom? Essa foto é de comemoração dos 50 anos de casamento do meu papai. Então estamos todos aí, todos ainda vivos. Filhos, netos e bisnetos. Netos e bisnetos. À exceção do Farruco, ou Salvador, que faleceu em 1934 em Meu xará. Então ainda todos estávamos vivos. Hoje os maiores a maior parte já foi. Muito bonita essa foto. Muito obrigado. Uma família linda. Aliás, a base de tudo, né, doutor? A família é a base, né? Nessa ocasião, meus pais tinham exatamente 40 netos. 40 netos. Coisa linda, né? Engraçado que tem alguma coisa na Bíblia que faz referência para corroborar, para confirmar esse negócio de dizer da beleza da família, é que tem um versículo bíblico que diz que os justos verão os filhos dos seus filhos. A maior paixão. É o caso do senhor, é o caso dos seus pais, dos meus pais, graças a Deus. Eu vou lhe dizer, a maior paixão do meu pai era poder estar vivo vendo o primeiro filho médico formado. Ele não acreditava que um dia pudesse ainda estar vivo recebendo um filho médico. Felizmente ele teve a oportunidade de ver os 5 filhos dos 10 que tiveram, menos um que faleceu. Ele teve a oportunidade de ver 5 filhos médicos formados na mesma Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Essa foi a maior satisfação. Nós vamos entrar para comentar esses aspectos no próximo bloco, porque eu acho que há lições de vida também. O senhor as deixou tanto, nós vamos vendo isso pelo caminho da vida, mas há lições de vida também na sua época de estudante, também quando o nosso amigo, doutor Luiz Rassi, foi para o Rio para estudar,
E esse é outra história. Esse é um outro fator, um outro capítulo que vai estar no próximo bloco. Vou pedir aqui ao doutor Luiz um minutinho, aos senhores também. Fazemos um pequeno intervalo e voltamos continuando a viajar pela vida desse goiano que a gente se orgulha de tê-lo como nossa gente. Um minutinho. Goiânia. O governador Mauro Borges anunciou hoje que o estado de Goiás vai colher este ano a safra recorde de 800 mil toneladas de grãos. Brasília. O presidente Jânio Quadros assinou hoje a lei que proíbe brigas de gado. A grande revolução da nossa agricultura teve início quando a Planalto foi ao campo, levando a mais moderna tecnologia em tratores e implementos. De lá para cá, Goiás se tornou a grande fronteira agrícola do país e colhe hoje mais de 9 milhões de toneladas de grãos, cerca de 10% de toda a produção nacional de grãos. É um salto gigantesco em apenas 40 anos. E hoje, olhando para esse Brasil que deu certo, a gente percebe que aqui tem o dedo da Planalto. O dedo não, tem um braço forte a seu serviço. Planalto Máquinas Agrícolas, 40 anos ao lado do produtor rural. Você que sempre quis montar seu próprio negócio ou ampliar sua empresa, o governo de Goiás vai até você com financiamento, redução de ICMS, incentivos fiscais, consultorias, capacitação e treinamento. Não perca essa oportunidade. Dia 31 de janeiro, a partir das 8 horas, em Itumbiara. É o governo de Goiás, fortalecendo a micro e pequena empresa. Governo de Goiás. Goiás mudando para você. O Tribunal Regional Eleitoral informa aos moradores de Senador Canedo que estará realizando a Justiça Eleitoral itinerante no dia 3 de fevereiro, domingo, das 9 às 17 horas, no Fórum de Senador Canedo. Serão prestados gratuitamente à população todos os serviços da Justiça Eleitoral, como alistamento, entrega e segunda via de títulos e transferência de domicílio eleitoral. É necessário apresentar um documento de identidade. Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Quirinópolis vai receber o governo itinerante dias 30 e 31. É mais cidadania e ação para a cidade. Dia 30 à noite, o governador participa de jantar com lideranças políticas da região. No dia 31, instalação da 11ª Companhia da BN. Almoço com representantes da sociedade civil. Lançamento de 540 casas do programa Morada Nova no Alphaville. Visita à Feira do Banco do Povo. Entrega de cheques moradia. Participe dias 30 e 31 em Quirinópolis. Governo de Goiás. Me pegaram outra vez desprevenido. O doutor Luiz mandou servir um cafezinho para todos nós e estava muito gostoso. Obrigado. Até eu que tomo pouco o café, estou achando gostoso. Está gostoso, né? Nós tínhamos parado naquela etapa das coisas da vinda para Goiás, da vinda para o Brasil, da vida secular de Dr. Luiz. Dr. Luiz, como dissemos, foi infante lá em Vianópolis, depois mudaram-se aqui para Goiânia, mas ainda em Vianópolis, Dr. Luiz foi ter oportunidade de estudar no Rio de Janeiro e estudar com muita dificuldade. Que coisa bonita, eu me dê licença um pouquinho, que coisa bonita. E quando eu trago pessoas ilustres à consideração dos senhores, para os senhores conhecerem a vida, sempre esta pessoa se mostrou determinada, sempre esta pessoa tem uma história de garra, tem uma história de determinação. Eu falo isso muito para os jovens. Porque o doutor Luiz Arce, quando foi para o Rio estudar medicina, não pense os senhores que eram família abastada, não. Eles estavam crescendo, eles estavam se arrumando, estavam lutando na vida. Imigrantes que foram, os seus pais. E o doutor Luiz, para os senhores terem uma ideia, quando se preparava para entrar nos 2 anos que precederam o seu ingresso na Faculdade de Medicina Nacional de Medicina do Rio, o doutor Luiz passou 2 anos sem ir visitar seus pais em Vianópolis, porque ele era dispendioso, porque não havia condição financeira, não é isso, doutor? É verdade. De voltar para ver os seus entes mais queridos. Eu digo isso, sabe por quê?
muito jovem há de estar nos ouvindo, doutor Luiz. Muito jovem que tem condição plena de procurar o caminho do saber que leva ao poder. Não é? Aliás, o doutor Jerônimo Queiroz usa muito isso. Não é o poder que traz o saber, é o saber que traz o poder. É verdade. Não é? Então, Isso só para vocês mais jovens que estão nos vendo, saibam que atrás de um homem que se projetou na vida, que tem sensibilidade, que tem capacidade de ser mais humano, mais filantrópico, servir a comunidade, tem uma história de luta para chegar lá. Por isso nós o admiramos. muito Também por isso. Eu fico Não muito, só por isso, muito mas também comovido. por isso. Está sabendo Eu mais tô da minha dizendo. vida do que eu, talvez. Mas tem uma razão, mas daqui a pouquinho nós vamos ver a razão. Mas sabe o que é, doutor? Eu fiz questão de ressaltar também por isso, que nós o admiramos. E vamos seguir o programa, senão eu vou adiantar coisas que eu quero dizer mais à frente. Aí eu disse que o doutor Luiz foi-se embora para o Rio, e lá o senhor cursou medicina durante os Fiquei 6 anos na 6 época. anos na antiga Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil. Nessa ocasião, a Faculdade Nacional de Medicina era talvez a mais importante do país. Era sim. Era o centro de toda a cultura médica e da ciência. O Rio era a capital cultural do país, né? Exatamente. Então, talvez pelo fato de ser essa faculdade a mais importante do ponto de vista de preparo, de formação de médicos, que nós fomos orientados no sentido de fazer o vestibular e cursar essa escola. Entendi. Onde o doutor Alberto Rastro Exato. era o mano mais velho e já estava. Exatamente. Né? Ele já tinha formado quando eu estava entrando na faculdade. Eu me lembro. Eu ainda permaneci durante algum tempo com ele, sob a orientação e o apoio dele, que era mais velho do que eu, 5 anos. Eu peguei alguma coisa aqui com Dona Lídia. Está aqui, Rio de Janeiro, Santa Casa de Misericórdia, 12ª Enfermaria, serviço de cirurgia do professor Pedro Moura. Professor Pedro Moura, como vimos no começo do programa, veio a ser o sogro do doutor Luiz Rastro, pai da Dona Lídia. Aqui como são os companheiros, algum mais conhecido aqui também, doutor Luiz? Está dando bem aí, eu acho? Aqui são os internos da enfermaria do 5º e do 6º ano. Alguém de Goiânia aqui ainda? Tem. Fora o senhor? Tem 2. O Dione Tosta, Doutor Dione Costa, muita gente se lembra. o outro era o Cir Mendonça, que não pertencia a essa, mas pertencia Uma a turma. outra enfermaria. Doutor Alcir Mendonça, também de vida pública aqui. E o doutor Hugo Frota, que também foi meu colega, que era da Hoje enfermaria do vizinha, Hospital São Francisco. Doutor Era Hugo Frota. os 3 daqui de Goiás. Turma brava, hein? Boa. E o Anapolino de Faria, que também pertencia a uma outra Anapolino também. também. Deus já levou. Então, vê, essa é a turma ali do doutor Luiz. De vez em quando eu me inclino aqui, é para botar de lado, para manter uma sequência aqui as fotos. Aqui é uma foto mais significativa da formatura. Nós éramos, vamos ver, Poucos alunos formados com o senhor. 180. E aqui era um grupo pequeno. Era um grupo da Santa Casa apenas. Entendi. Naquela ocasião, o número de vagas na Faculdade de Medicina era de 100 alunos. Mas houve muita pressão social, porque o número de vestibulandos era tão grande que a pressão política e social foi tão violenta que o governo do presidente Vargas, na época, dobrou a capacidade. E com isso, outros puderam entrar e na faculdade. Havia uma carência muito grande, né? Havia carência de médicos e também de escolas. Se não me engano, nessa ocasião, eram apenas 9 escolas de medicina no país todo. O país tinha 40 milhões de habitantes apenas. São diferentes de hoje. Diferente. Hoje está com 160 Mas milhões. tem aqui um jovem, e com a sua beca de formando, bigodinho aparado, né, doutor Luiz? Nessa época eu tinha cabelo e tinha bigode.
Hoje nem uma coisa nem outra. Coisa gostosa recordar, né? Dá uma olhadinha. O senhor mesmo há muito tempo não olha o senhor Não, quando era não. moço. Eu não olho até de propósito, sabe? O senhor está muito bem. Para dizer, Tá eu já fui desse jeito. Aliás, Mas você me dizem que pergunta. é preferível dizer já fui, já tive, já fiz, do que queria ter feito, queria ter ido, queria ter Se feito. você me permite, eu vou até contar uma historinha Lógico. curta com relação a essa foto ou uma outra idêntica. Uhum. Eu tinha essa foto num quadro no meu consultório, há muitos anos atrás. Era usual, né? De repente chega um casal jovem, marido e mulher. A consulta era para o homem. Enquanto eu estava conversando com ele, fazendo anamnese, a mulher, jovem, bonita, olhava para mim e olhava para a minha foto na parede. Eu, com o canto dos olhos, percebia o movimento do rosto dela. E percebia que ela estava procurando conversar alguma coisa. Em dado momento, numa pausa na conversa com o paciente, ela virou para mim e disse: doutor, aquela foto é o senhor? Falei: não, aquela foto era eu. Nessa ocasião, eu tinha cabelo e bigode. Agora, nem cabelo e nem bigode. Era para me consolar. Disse: não, olha, o senhor está muito mais simpático agora, viu? Não acho não, gente. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Cara simpático. Ainda simpático parece um ali. pouquinho. Parece muito. Mas doutor Luiz se formou, doutor Luiz veio para Goiânia, mas lá ainda naquele tempo do bigodinho, ele tinha deixado uma sementinha num coração em razão de ter conhecido uma filha bonita de um professor seu. Não foi isso? Há um pequeno detalhe aí. Eu, na realidade, só vinha conhecer a Lívia no congresso médico que fizemos aqui em Goiânia em 1951. Ou Mas seja, filho 4 do anos. professor Era. Pedro Rocha. Ele era tão rigoroso que nunca nos convidou para ir à casa dele. De tão rigoroso que era. Tem maiores intimidades. Não. Ele dizia: aqui na enfermaria, no serviço, vocês vão aprender o ABC da cirurgia. Minha casa é minha casa. Aqui é outra casa, eu e vocês. Vocês aprendem e trabalham prestando serviço aos doentes. Em compensação, vocês aprendem aquilo que eu estou ensinando. Interessante. Antigamente as pessoas tinham essa Era muito rigoroso, muito sóbrio. Então eu só vim a conhecer a Lívia 4 anos depois, quando já estava em Goiânia e quando fiz o primeiro congresso médico de Goiás. Bom, de toda maneira, foi em razão do doutor Pedro Moura que o senhor acabou conhecendo. Não, e no fim ele mesmo gostou. Eu li que ele achou que estava muito bom, ele ficou feliz, demonstrou isso. Né? Aliás, eu tenho para mim de que ele tinha uma certa simpatia a mais por mim, porque eu estava a fim de estudar e de aprender. Quando eu realizei a primeira cirurgia lá, ainda como estudante no 6º ano, ele olhou para mim e me perguntou: você já operou fora daqui alguma vez? Eu falei: não, senhor. Ele disse: nunca fez? Não. Tá bem. Não me disse mais nada. Mas eu entendi. Ele achou agilidade, ele ficou muito bem impressionado com a cirurgia que eu estava executando pela primeira vez. Eu, como estudante, fazendo o papel de cirurgião, enquanto que o assistente que me dava auxílio funcionava como auxiliar. Mas o senhor é um homem que tem bom gosto, é um homem que tem deixado a marca da sua sensibilidade pelas coisas belas e teve
Estou falando isso que eu vou mostrar para vocês que ele não era bobinho, não. Hein? Não, Ele até pelo era contrário. já médico. Olha aqui. Aqui estão o doutor Luiz Rassi, Dona Lígia, e uma foto da Dona Lígia por ocasião do casamento, não é isso? Foi 1953, dezembro. E como eu disse outro dia, quando eu estava entrevistando uma amiga de Dona Lígia, que é a professora Belquisa Cincieri, falei, Dona Belquisa, a senhora é uma mulher linda. Você também tinha uma foto da Dona Belquisa, quando mocinha, quando conheceu o doutor Simão, e ela é uma mulher bonita. E aqui em Goiás havia um negócio de não poder dizer que achavam a senhora bonita. Eu acho que isso é um gesto bonito, né? Desde que esteja contido nele o respeito necessário, devido e esperado de todas as pessoas. Sem dúvida, né? Mas isso aqui foi uma coisa marcante na sua vida, né? Foi, entendi. As que são marcantes quando a vinda ao mundo, quanto a formatura e quanto todo o sucesso da vida, porque é uma companheira maravilhosa, né? Sem dúvida. Eu sempre apreciei, aprecio. Daí nasceram frutos belíssimos. E eu fiz questão de pegar uma foto bonita, colorida, onde estão os filhos todos. Doutor Luiz, o senhor os aponta, pode apontar, a câmera pega. E nominhos para nós todos, para quem está em casa poder conhecer. Bom, aqui nós temos a minha esposa, meu filho Luiz, a Mônica, Magda, Livinha e Pedro Moura Rassi, falecido já há 5 Eu anos. vou jovem ainda. Muito prematuramente. Era médico também, como o Luiz Júnior é médico. Luiz também médico. E as filhas? E as filhas, outras profissões, advogada, arquiteta e filósofa. Aqui estão os netos. São os netos, é verdade. Um deles Deus levou prematuramente. Esse foi. Nos Luiz nossos Neto, né? famosos acidentes de trânsito, Exato. não é? Uma coisa triste, né? Já fazendo medicina. Já fazendo medicina, já estava E era o Luiz Rassi Neto. neto. Que pena. E com isso houve um corte na sequência natural da Da nominação. dominação. Eu tenho isso. Eu sou Salvador Sidney. Meu filho é Salvador Sidney Farina, filho. Meu neto é Salvador Sidney Farina Neto. É como o senhor vinha vindo da cadeia, né? A cadeia. E tem uma outra foto também dos netos. Deixa eu colocar aqui. Porque eram dois que não estão naquela foto. E eu achei de mostrar essa foto que está vovô e vovó. É verdade. Estão aqui vovô e vovó. Esses agora É? são as paixões do vovô e da vovó. É. São os menorzinhos. São os Os caçulinhos. outros estão todos estudando. É. 2 na faculdade de medicina e 1 na faculdade de direito. Que bom, né? Eu sou muito amigo também de um irmão do senhor, João Rassi, seu irmão. Ele está... João Rassi é comerciante, né? É. Está no sangue, né? O Rassi dele desde jovem. Aquele mudou tanto de colégio, no fim... Eu vi, sabe onde é que eu vi? Sabe por que os senhores estão achando que eu sou um homem que estou muito enfronhado aqui? A gente admira o doutor Luiz, e é do relacionamento de nossa família, a família dele com a família do lado da mamãe, dos Derrore aqui, dos Maia. Mas eu estou muito enfronhadinho nesses aspectos, doutor Luiz, porque Dona Lígia de Moura Rassi, de quem já lhes falei, ela tem um livro de pesquisa muito bom. É um livro que ele tem quase 500 páginas, se não 500 páginas. Ele diz, dos cedros às palmeiras. O nome disso tudo é um livro de uma pesquisa muito grande que o doutor Luiz deu condição a que a doutora Lígia pudesse andar pelo mundo. E ela foi para o Líbano, ela foi para Cuba, ela foi ver Muitas as vezes, origens dos rastros, por isso eu estou tão sabedor de certos aspectos. familiarizado. É que eu fui me abeberar aqui e acabei conhecendo fatores bonitos. É um outro capítulo, porque Dona Lígia vai ser também personagem do Nossa Gente, porque é uma mulher que tem uma vida criativa, produtiva no campo literário, mãe por excelência, esposa dileta, né, doutor? Porém, tem também seus predicados de escritora e de grande dama que é.
Aliás, que atrás do grande homem tem sempre uma grande mulher. Eu não digo atrás, fica ao lado. Isso. Eu ia dizer, o senhor disse, e eu ia dizer que muitos já corriam dizendo, não, é ao lado de uma grande mulher. Mas depois de receber muita crítica, né? Nós recebemos, né? Nós os homens. Atrás não. Nós sempre andamos ao lado. Eu vi isso e achei gostoso. Né? Então, mas por que atrás, né? Pois é. Hoje eu não me esqueço mais e tenho muito cuidado quando me refiro a qualquer mulher e qualquer marido. O tempo nosso está voando, sabe? Isso é uma constante aqui. Os meus personagens têm uma vida tão bonita. Doutor Luiz, professor titular de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Doutor Luiz Jacques, diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Doutor Luiz Jacques, no campo da medicina, junto com o Dr. Alberto Rassi, criaram o hoje HGG, que na época, por falta de sensibilidade dos governantes, não pôde ser levado à frente, foi vendido a um órgão de assistência social, se não me engano o IAPC. Foi exatamente. Isso eu me lembro bem do AFER na época. Depois, vendido ali para aquele órgão de previdência social, foi que foi começado a construir e acabado o Hospital São Salvador, que tem o nome em homenagem ao seu irmão Farruco, que se foi. E nesse interregno, muita coisa gostosa, né, doutor Luiz? Transferindo saber, né? Porque o mestre, ele faz isso, ele transfere saber, né? Ele lança semente. Se a terra for boa, ela germina e produz frutos, né? Sem dúvida. Uma vida gostosa, isso, né, da doutor? vida produtiva. Que recordações boas o senhor deve ter, né? E, paradoxalmente, não senti a vida passar tão depressa como passou. É verdade. Ainda me recordo, como se fosse hoje, da infância, da adolescência, da faculdade, no Rio de Janeiro, do trabalho aqui hospitalar, depois da Faculdade de Medicina, da Associação Médica, de outros órgãos mais, como se fosse um dia anterior, no dia anterior. Isso tudo deixou no senhor um sentimento de realização muito grande, né, senhor? Eu tenho a impressão de que estou cumprindo fielmente a missão que me foi conferida ou confiada, ou pela qual eu lutei desde que eu me entendo por gente, para chegar ao ponto hoje, já não digo da velhice, mas de uma maturidade bem experimentada, bem vivida e bem produtiva. Sinto muito que os dias podem estar contados. Não, quem sabe é o Criador. O senhor não sabe nada. O senhor não sabe nada. A mamãe está mais velha que o senhor, 7 anos. E lúcida. A realidade é essa, né? A gente não foge do determinismo da vida, que ela é muito superior à nossa capacidade de querer ou de poder. Nesse sentido, eu me conformo com aquilo que está por vir, da mesma forma que considero a vida que vivi, toda ela proveitosa, útil, de serviços prestados à comunidade, ao homem em si, à sociedade. Considero que aquilo que foi realizado por mim, dentro do mandato que Deus me conferiu, eu cumpri fielmente, sem desviar para lado algum negativo da vida. É por aí que é importante, né? Isso vem E também. mais, não fiz, porque não me deram Não, ainda oportunidade. está na hora de fazer muito mais ainda. Continuo ainda. Eu acho que o dever de todo indivíduo que se preza e que amou a vida, tanto a vida humana como a vida profissional, é não sucumbir deitado, em pé. Meu irmão Alberto deu um exemplo de vida extraordinário. Morreu com a Receitando. receitando,
quando teve uma forte dor de cabeça, ele abaixou e praticamente desmaiou com a pena na mão e o papel. Eu li isso, Então, o doutor Alberto estava trabalhando Estava trabalhando. e um Essa colega dos senhores foi assim também, o doutor Jerônimo Moraes. também, É. exato. Então eu acho que isso até é uma dádiva de Deus, poder dar ao homem que ele criou, ou ao filho que ele criou, é uma dádiva morrer trabalhando ainda. É verdade. Essa é uma morte que todos nós devemos almejar. Aliás, o papai dizia que é a morte do justo. É a morte do justo. Então por isso eu continuo trabalhando. Não esperando a minha vez. Eu não tenho pressa de ir. Nenhum de nós, né? Eu acho que ainda temos muita coisa a fazer, né, dentro das limitações que a idade e o tempo nos permite. Mas Essa carreira de titular o senhor sempre foi titular de cirurgia, né? sempre, desde que criamos a Faculdade de Medicina, em 1959, desde que a criamos, Aliás, só um minutinho, ele criou em 59, só para interromper, eu esqueci de dizer que o doutor Luiz Arce também diretor da Faculdade de Medicina do Estado de Goiás durante quantos anos? 4 anos. Durante 4 anos, o doutor Luiz Arce também foi o diretor da Faculdade de Medicina. foi Aí o você- senhor estava dizendo que em 59, Em 59 foi fundada com uma faculdade de caráter particular, que logo no ano seguinte foi formalizada como unidade da Universidade Federal de Goiás, quando se criou em dezembro a universidade. Então, eu, juntamente com todos os demais professores que integraram logo o corpo docente, fomos todos fundadores, tendo à frente o Dr. Francisco Edo Rico, que desenvolveu realmente um trabalho excepcional. apoiado pelo papai Juca Ludovico, né? Sem dúvida, quer dizer, o pai dele, como governador, deu um apoio extraordinário e que foi decisivo para a fundação da E o senhor faculdade. estava junto ali, todos os lugares. Estava junto. Naquela ocasião, achavam que Goiânia não comportava comportava. uma faculdade de medicina, porque eles desconheciam que o número de alunos ou de estudantes que saíam daqui para fazer fora o curso de medicina, como outras especialidades também, era ainda pequeno, mas era um engano. Porque tão logo... A verdade está aí. Exato. E hoje está fazendo essa outra faculdade. É verdade. Nós devemos ter milhares de estudantes de medicina estudando fora por não ter oportunidade aqui em Goiânia de termos uma outra escola de medicina. Doutor Luiz, o senhor também foi fundador da Associação Médica do Estado de Goiás. Foi. E fundador e ex-presidente. E ex-presidente. Eu fui um dos fundadores da Associação Médica de Goiás, mas fui o primeiro e segundo presidente da mesma. E em 1950, isso foi em 1950 que fundamos, já com o propósito de realizar, em 1951, quando era governador Pedro Ludovico, prefeito venerando e o secretário de saúde, o Peixoto da Eu Silva. fui muito amigo do general de Freitas Borges, né? Demais. Éramos como se fossem irmãos. Grande Mas homem também. ele mesmo falava, né? Somos irmãos. Era impressionante a amizade e o querer. E bem. outra, né? Um homem que nos faz ter saudade do tempo dos administradores públicos probos, Sem dúvida. né? Honestos, Olha, né? verdade, Que viu? exerciam a função pública mesmo para servir e não para se servir. Não é isso? Era um homem íntegro na sua máxima acepção. Íntegro em tudo. Aliás, no campo que lhe é tão próprio, medicina e o ensino da medicina, eu acho que um grande avanço que teve foi realmente a criação da Universidade do Estado de Goiás pelo governo Marconi Perillo. Eu acho que foi uma grande realização, porque ele está disseminando pelo Estado condições de as pessoas se abeberarem, se aculturarem. O senhor não acha isso? Olha, só para você ter ideia, quando eu fui estudar, fazer o curso ginasial,
No estado de Goiás, havia 3 únicos estabelecimentos: Goiás Velho, Goiás Velho, Bonfim, que era Bonfim. o de Silvânia, e Ipameri. Aliás, Ipameri teve o terceiro ginásio do estado, graças à comunidade libanesa. é verdade, eu sei disso. Não sei. Quem me contou foi o diretor da faculdade de farmácia, o Radif Domingos. Ah, ótimo. Ele tem... Mas eu participei dessa época como estudante em Ipameri, porque eu fui para lá em 1935, onde fiz os 2 primeiros anos. Compreendo. Ela tinha sido fundada 2 anos antes, com professores que a comunidade foi buscar em São Paulo, porque as dificuldades dos filhos saírem Para de estudar Ipameri para fora, estudar né? fora eram maiores do que trazer uma escola para dentro de Ipameri. Tão compreensível, né? Então, a comunidade libanesa, ela prestou um grande serviço à sociedade, ao Estado, estabelecendo o terceiro ginásio no estado de Goiás, Que foi o de Ipameri. que foi de Ipameri. Nós devemos, quer dizer, eu não deveria, evidentemente, por uma questão Não, devia ser na história do nosso estado. mas eu devo dizer que, graças a eles, Goiás deu um impulso muito grande e o ginásio de Ipameri era exemplar em termos de ensino, viu? Eu estou aqui tão envolvido e o tempinho estão me fazendo sinal e está voando. Aguarde um minutinho, eu volto com o doutor Luiz. Aguarde. Goiânia. O governador Mauro Borges anunciou hoje que o estado de Goiás vai colher este ano a safra recorde de 800 mil toneladas de grão. Brasília. O presidente Jânio Quadros assinou hoje a lei que proíbe brigas de gado. A grande revolução da nossa agricultura teve início quando a Planalto foi ao campo, levando a mais moderna tecnologia em tratores e implementos. De lá para cá, Goiás se tornou a grande fronteira agrícola do país e colhe hoje mais de 9 milhões de toneladas de grãos, cerca de 10% de toda a produção nacional de grãos. É um salto gigantesco em apenas 40 anos. E hoje, olhando para esse Brasil que deu certo, a gente percebe que aqui tem o dedo da Planalto. O dedo não, tem um braço forte a seu serviço. Planalto Máquinas Agrícolas. 40 anos ao lado do produtor rural. Pirenópolis vai receber o governo itinerante dias 30 e 31. É mais cidadania e ação para a cidade. Dia 30 à noite, o governador participa de jantar com lideranças políticas da região. No dia 31, instalação da 11ª Companhia da BM. Almoço com representantes da sociedade civil. Lançamento de 540 casas do programa Morada Nova no Alphaville. Visita à Feira do Banco do Povo. Entrega de cheques moradia. Participe dias 30 e 31 em Pirenópolis. Governo de Goiás. Dinâmico e informativo. É assim o jornalismo da TV Brasil Central. De segunda a sábado, às 11h50, Paulo Berengues apresenta o Jornal Brasil Central, com entrevistas ao vivo e a sua participação pelo telefone. Às 18h30, Jornal Brasil Central, segunda edição, com Lilian Campana. Reportagem e os fatos importantes do dia. Jornalismo da TV Brasil Central. Sério, com credibilidade. De volta aqui, eu quero terminar uma viagem sobre a vida de realizações do Dr. Luiz, tão pródigo em realizações, coisas tão bonitas acontecidas, o tempo não dá para falar nada e eu estou falando demais. Mas sabe por quê? Sabe aquele monumento da Praça Cívica? Aquilo que simboliza a construção de Goiânia, que está lá junto do Palácio das Esmeraldas, todo mundo sabe. Se não estiver bem lembrando do que eu estou falando, eu vou mostrar agora. Estou falando desse monumento, que é um símbolo da construção de Goiânia, onde 3 astros estão ali, né, doutor Luiz? Onde está sendo erguida uma coluna, simbolizando a construção de uma cidade, me explicava aqui o doutor Luiz, que está aqui ao lado de Neuza Moraes, que é a artista que criou o monumento. Aqui, para quem não conhece, aqui está a história daquele monumento da Praça Cívica. Dr. Luiz Astro, presidente do Rotary, ao lado de Neuza Moraes, a escultora daquilo que simboliza
a construção de nossa cidade está lá no seu Marco Zero. Não, Marco Zero é Praça do Cruzeiro. Está aqui na Praça Cívica, né? Há controvérsia realmente E sobre eu vou isso. permitir dizer que aqui está escrito assim, como justa homenagem àqueles que viveram a grande epopeia da construção de uma capital plantada em pleno sertão bruto de outrora. Pensamento de Dr. Luiz Rassi. Ele presidia o Rotary Club de Goiânia naquela época e junto com seus pares do de Rotary, ele liderou o movimento que construiu esse monumento que ali está e que gostou. Não tem dinheiro nenhum de órgão público nenhum. Dr. Luiz e seus pares de Rotary e o Elias Dyer, vamos acreditar ao nosso extinto amigo Elias Dyer, que também na época era o presidente do outro clube, eram 2 clubes de Rotary. O Dr. Luiz veio a ser também governador de um distrito do Rotary, uma instituição belíssima, né, que tem ideais já levantados e que presta serviço por excelência à comunidade, não é isso? Exato. Acho que o senhor se orgulha de ser um rotariano, né? Não tem dúvida, tem mais de 50 anos que O livro do Dr. Luiz não se circunscreveu, como vocês estão vendo, só ao exercício da medicina, só ao magistério, só a ser um homem que preparou muitos médicos, alguns dos quais já serviram aos amigos ou ele próprio. O Monte Líbano é um clube que quase toda a grande cidade brasileira tem o Monte Líbano. E o Monte Líbano por quê? Porque o libanês tem parceria conosco, com os brasileiros. Ele é parceiro na construção desse país. Ele é parceiro na construção de Goiás. E nada mais justo que, como tem o CTG, né? O gaúcho, onde ele vai, ele faz o Centro de Tradição Gaúcha. Né? Precisamos ter, que, como não vamos ter uma representação de nossa terra aqui, acho que os libaneses pensam da mesma forma. Como nós, eu oriundo, que sou do italiano, temos o Palestra Itália, né, que no tempo da guerra virou Palmeiras. Né? Virou Palmeiras, sem dúvida. Mas o doutor Luiz é presidente hoje do Monte Líbano. Certo. E está ali, eu mostro essas 2 fotos, que já são algumas coisas que estão funcionando já, né? Já está. Ele ainda precisa ser terminado, né? Há muita coisa que o senhor Há quer muita coisa a fazer. já feito, mas esse é o Monte Líbano, onde as pessoas de origem síria, libanesa, os árabes de modo geral. Aliás, hoje aconteceu um negócio terrível. O programa está indo para o ar hoje, então aconteceu há 3 dias que nós estamos gravando hoje. Foi aquele acontecimento que todo mundo viu lá em Israel, outra vez. Palestino e israelense se agredindo, uma cultura milenar, né? Os homens que nos precederam e dando um mau exemplo de conduta, né? É de passagem que nós não podemos consertar o mundo. Verdade. Eu falei isso tudo, doutor. Aqui ainda tinha uma foto que eu gostaria de mostrar. É a convivência, a fraternidade, é um congresso do Rotary, né? Então o senhor, a dona Lígia. Num dos Tá aqui, congressos que nós tivemos há uns anos atrás, parece que eu estou bem mais novo aí. E tá mesmo. Deixa eu ver que ano foi. Foi em 87. 87? Não é por ator que você achou mais novo. Não, eu acho que não está muita diferença, não. Mas pra mim, eu sou bem mais velho. Eu peguei isso e aqui, eu poderia continuar falando tantas realizações que o doutor Luiz deixou até aqui como marca da sua participação na sociedade goiana. Por isso que ele é nossa gente, por isso que nós nos orgulhamos dele. Mas ele também foi um homem que, obviamente, foi conhecer suas raízes, andou pelo mundo. Eu peguei uma foto aqui que eu achei extraordinária para mostrar aos amigos. Isso aqui é lá no Líbano. Eu estou sabendo. Isso aqui é um cedro. É o cedro. Doutor Luiz, quantas pessoas vocês eram que tentaram abraçar esse cedro e não conseguiram? Olha, nós fizemos de propósito. Se não me engano, 10 pessoas não conseguimos abraçar o tronco do cedro. Aqui, estou mostrando isso aqui, porque aqui já tem mais gente em volta e não vou dizer, está contando um caso. Não. O negócio é verdade. Mas mais de 10 pessoas não conseguimos abraçar
o tronco. Tão famoso, até bíblico, hein? Exato, é Os bíblico. cedros lá naquela região, né? Nas terras do Oriente, né? Exato. Aí eu peguei uma outra foto. E ainda voltando um pouquinho. Eu quero passar ali pela outra viagem. Que são os irmãos todos. Então, aí Toda a faltam- família Rasser. é, Pode ainda apontar com o dedo, doutor. os remanescentes, falta um ainda, que é o Raul, que está o Afrânio, minha irmã Glória, Alberto, falecido, eu, o Anil e o João. Ainda falta o Raul, que está vivo, Está vivo e não está nessa que foto. não está nessa foto. Raul, um abraço para você. Não tinha uma foto aqui. O erro foi meu, não foi do doutor Luiz, não, viu? Se anotar, você vai falar, o Luiz não pegou a minha foto. Fui eu que escolhi fotos aqui, sem o doutor Luiz saber. Tem uma muito gostosa. Aqui, ó, senhora boa. Eu tinha lhes mostrado atrás que nós estamos debaixo de uma parreira aqui no quintal da casa do doutor Luiz. Olha ele aqui, orgulhoso do cacho de uva, aqui, ó. Ah, esse é aquele famoso cacho de uva. É. Não, mas esse é aqui, na sua casa, Essa é né? na minha casa. É. Olha lá, é o senhor aqui, ó. Ah, sim, sim. Só que eu achei gostosa a foto. Tá tão orgulhoso do cacho de uva. É. Vou pôr essa pra cá. Essa aqui já foi. Eu peguei umas outras fotos das andanças do senhor. Sabe por quê? O pessoal que está em casa acaba conhecendo um pouquinho de certas coisas. Essa aqui, se não me engano, é no Marrocos. Exato, A dona Lígia me ajudou aqui. 1992, no Marrocos. no Marrocos, exato. Aqui é o Roberto com o irmão Alberto e Suede. É, nós fizemos uma andança pelos Pegou aí, países, ó? pelos países de língua árabe e terminamos no Marrocos. Essa outra aqui, eu achei muito bonita. O senhor aqui está parecendo... O que é, hein? Com esse gorro aqui. Ah, era frio, né? Com É no certeza. Chile. Geleira. Ah, no frio. Ah, exatamente, é. Aliás, eu no achei Chile, nome, né? doutor Dona Lígia botou aqui, Geleira de São Rafael. De São Rafael. Em vez de falar o Farinha, conhece até Geleira de São Rafael. Foi não, foi a Dona Lígia que colocou aqui pra mim. Mas bonita aqui, É né? muito bonita, realmente. São as andanças, né, doutor Luiz? É, faz parte da vida. Essa aqui eu achei muito gostosa, porque é muito característica da região, é da Grécia. Ah, sério. Tá aqui, doutor Luiz. Estamos fazendo sinal que o tempo está se acabando. Essa outra aqui no Havaí. O senhor andou, hein, doutor Luiz? Eu andei. Eu sempre Coisa boa, hein? gostei, eu sempre gostei. Viagem de é cultura também, né? Verdade, Viagem é cultura. não tem dúvida. Viu, doutor Luiz, no Havaí. Eu achei essa aqui lá em Paris muito interessante também. Pela posição tranquila do meu amigo doutor Luiz Rassi. Essa tem tudo a ver com a sua terra. É em Bessarre, lá no Museu de Calil Gibran. Qual de nós já não leu alguma coisa de Calil Gibran? Pensamentos sábios, coisas lindas, não é? Verdade. E os senhores tiveram aventura de estar lá perto e conhecer o museu dele, né? Coisas lindas. Não se lindo. esquece, né, doutor? Não, não se esquece. O tempo está voando. Parece que o tempo volta. Deixa eu ver outra coisa bonita aqui. Essa aqui no Japão. O que o senhor foi fazer? Agora é garantido ao doutor Luiz, né? É, uma das coisas interessantes do Japão é que eles nunca abanam a cabeça negativamente, sempre positivamente. Quando a gente pensa que eles vão ajudar na decifrar alguma coisa, eles simplesmente dizem, não estou educado, entendendo assim, né? mas não sei onde é. É, muito educado, né? Muito. O senhor esteve em Portugal? Sim, muitas vezes. O senhor perguntou para algum português onde é que era o caminho para a Espanha, estou dirigindo lá, não? Eu já chego lá. Essa aqui eu achei interessante, porque ainda é no Japão e é um bonsai, né? É um bonsai, aliás. Bonsai lá é o símbolo da longevidade. São aquelas arvorezinhas que vocês veem, às vezes, vendendo aqui em Goiânia, em caminhões, né? É um Exato. símbolo lá da longevidade no Japão. Eu perguntei a respeito de Portugal. Essa precisava A cortar. eterna rivalidade. Essa aqui, quase que finalizando, Pio XII, Papa Pio XII, e o doutor Luiz Rassi, de Dona Lígia. Uma foto que mostra o espírito cristão e de alguém que teve a aventura de conhecer o líder maior da igreja, não é? Aliás, líder também da igreja ortodoxa,
o doutor Luiz, e um dos que ajudaram a construir o templo ortodoxo, que é um segmento da Igreja Católica. Mais ou menos os mesmos ritos, o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Peguei uma coisa mais linda ainda. Doutor Luiz Vaz, a dádiva silenciosa alivia o donatário e enriquece o doador. Sou feliz, porque você me fez sorrir novamente. Verônica, outubro de 92. Vou repetir. A dádiva silenciosa alivia o donatário e enriquece o doador. Eu quis mostrar isso aqui já ao final, porque eu quis sintetizar nessa homenagem de uma paciente que, doente grave, foi curada pela mão abençoada do Dr. Luiz e que deixou registrada ali a sua gratidão ao grande médico que é Luiz Vaz. Antes de passar a palavra ao senhor, para que o senhor se manifeste com o que achar melhor, uma foto eu não podia deixar de mostrar. Olha que coisa gostosa. Olha que ternura. Olha o carinho que é necessário haver em torno da vida das pessoas, expresso aqui do companheiro para com a companheira. Por isso, doutor Luiz Vaz, por tudo que o senhor significa para a vida de nós, seus conterrâneos goianos, pelo fato de termos orgulho de nos termos como concidadãos, é que nós estamos agradecidos pelo fato do senhor nos ter recebido em sua casa com tanta fidalguia. Mas eu quero deixar câmeras e microfones para que o senhor diga o que pensa antes que eu termine o programa. Muito obrigado, Farina. Eu, sinceramente, estou profundamente comovido, sensibilizado e grato com a sua presença e da equipe que trouxe da televisão, levando ao ar parte da minha vida. Muito pequeno. Não digo pequena, mas uma parte expressiva, importante da minha vida. Não sei, sinceramente, se a minha vida serve ou serviu de exemplo ou de lição. Mas eu gostaria que, pelo menos, aqueles que ouviram e me conhecem através da minha vida, possam sentir a sinceridade nas minhas palavras de agradecimento e, mais ainda, vou lhe dizer, agradecimento em nome dos meus pais, imigrantes libaneses que vieram tentar a vida e dar oportunidade aos seus filhos de poder também servir à sociedade, ao país onde eles vivem e que escolheram como sua própria pátria. Tudo bem. Muito obrigado e faço voto que continue a sua caminhada sempre levantando nomes para servirem de modelo, de exemplo de vida para a nossa comunidade, que anseia por novos valores, independente daquilo que pôde achar na minha vida, que é muito simples, muito destituída de qualquer pretensão. Mas que pode servir de estímulo para muitas famílias, muitos jovens, e que anseiam por progredir na vida. O determinismo deve fazer parte da vida de cada um, naquilo que busca ser no futuro. A minha vida é um pequeno exemplo para muitos que também lutaram, conseguiram e souberam aprender e se realizaram. Eu ainda não estou no final da minha caminhada, mas ainda me falta alguma coisa a realizar. Espero que nunca acabe essa alguma coisa. Deus vai dar sempre. Muito obrigado, mesmo. Na realidade, quem agradece somos nós, ao doutor Luiz Vaz, a dona Lígia, por nos ter recebido com tanta fidalguia aqui, como já disse. A vocês que nos honraram mais uma vez com o prestígio da sua audiência, permitindo-nos entrar em sua casa, também muito obrigado. Na próxima semana, uma outra vida de um goiano brilhante também. Na área do esporte, vamos falar de Roberto Boeck. Aqui hoje, um paradigma do ensino, da medicina do nosso estado, Dr. Luiz Vaz. Na semana que vem, um esportista
e também tenham uma vida bonita e muitas vitórias. Agradecendo mais uma vez, pedimos a Deus que nos acompanhe a todos nesta semana. E até terça, às 22h30, no Nossa Gente, Nossas Coisas. Goiânia. O governador Mauro Borges anunciou hoje que o estado de Goiás vai colher este ano a safra recorde de 800 mil toneladas de grão. Brasília. O presidente Jânio Quadros assinou hoje a lei que proíbe brigas de gado. A grande revolução da nossa agricultura teve início quando a Planalto foi ao campo, levando a mais moderna tecnologia em tratores e implementos. De lá para cá, Goiás se tornou a grande fronteira agrícola do país e colhe hoje mais de 9 milhões de toneladas de grãos, cerca de 10% de toda a produção nacional de grãos. É um salto gigantesco em apenas 40 anos. E hoje, olhando para esse Brasil que deu certo, a gente percebe que aqui tem o dedo da Planalto. O dedo não, tem um braço forte a seu serviço. Planalto Máquinas Agrícolas.